Fala, galerinha do Alfacom, tudo bem com vocês? Professora Camila Santos, mais uma vez aqui na área, para a gente poder conversar e dar continuidade ao nosso assunto, ao nosso conteúdo, à nossa disciplina de centro cirúrgico. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a enfermagem pré-operatória. Lembrando que esse assunto, ele tem uma grande recorrência aí nas provas, tá bom? E nas principais questões. E a gente deve perceber e deve dar uma atenção super especial a esse assunto, porque ele não cai, ele despenca, tá bom? Então, é super importante que você, alfartano ou alfartana, fique ligado em tudo que a gente vai conversar durante a aula sobre esse assunto, tá bom? Então, vamos lá começar, sem delongas, sem enrolações, vamos dar início ao nosso conteúdo de assistência de enfermagem pré-operatória, tranquilo? Moçada, vejam só, o que a gente tem para conversar hoje aqui em relação ao centro cirúrgico e essa assistência pré-operatória, tá bom? Inicialmente coloquei aqui para vocês uma análise, né, pré-operatória que vai ser realizada junto ao paciente, tá bom? Então aí eu vou ter algumas particularidades que vão anteceder, né, que antecedem aí o ato cirúrgico, a cirurgia, aí como um todo, tá bom? Então inicialmente o paciente ele vai ser submetido a uma visita, certo? Essa visita ela se dá por uma visita pré-operatória, tá? A gente já conversou isso na nossa aula da sistematização da assistência de enfermagem perioperatória. Então, já conversamos sobre essa avaliação clínica que é realizada, onde são coletadas diversas informações sobre a figura do paciente, né, sobre o próprio enfermeiro que vai gerar esse vínculo junto com o paciente e outros, né, demais profissionais da própria equipe que vão ser compostas. E temos também a própria inserção do caráter familiar que vai estar sendo envolvido, tá bom? Então, isso faz parte da visita pré-operatória e vai estar incluído dentro da avaliação clínica do paciente na visita pré-operatória, tá bom? E isso vai anteceder, né, o procedimento anestésico, né, que esse paciente ele vai ser submetido para que posteriormente a cirurgia ela seja realizada, tá bom? Então isso é muito importante nós sabermos essa sequência que vai se dar, né, tudo que antecede o ato cirúrgico, tá bom? É importante que durante essa análise, durante essa avaliação clínica que tende a ser realizada, faz-se importante que exista a quantificação dos possíveis riscos ao paciente. Vem aqui para a tela para a gente poder conversar. Vejam só, olhem para mim. É que a gente conversou na nossa última aula, a gente viu sobre porte e risco cirúrgico, tá bom? Então, a gente vai ter várias informações relacionadas ao paciente, a existência de comorbidades, a utilização de medicamentos que, né, de repente ele faz uso. A gente vai ter um contexto claro e objetivo através de perguntas dinâmicas que vão ser realizadas a esse paciente, e à medida que ele for respondendo, vamos registrar todas as informações para que a gente possa traçar um planejamento eficaz a partir dessa identificação desses problemas durante o questionamento que é feito. Então, vamos realizar um planejamento para que essa assistência ofertada, essa assistência perioperatória, e durante o processo em que vai se dar a visita pré-operatória, a gente vai coletar essas particularidades do paciente para que a gente possa formar aí um plano de ação. Tranquilo? Então, volta para aqui para a tela para a gente conversar. Então, eu vou quantificar nesses possíveis riscos, de acordo com o próprio procedimento que tende a ser realizado, com as comorbidades que possivelmente o paciente ele apresenta, a natureza cirúrgica, por que ele vai realizar aquele procedimento. Então, é um procedimento que vai promover um risco de vida ao paciente, né? Então, tem todo esse contexto que vai ser envolvido. Outra questão que a gente vai observar é a própria minimização de riscos através de um planejamento eficaz. Olha para mim, mais uma vez, para a gente poder conversar sobre isso. Quando a gente falou em relação ao planejamento, uma das bases que nós precisamos utilizar é fazer com que os riscos que o paciente ele vai se submeter, né, a gente precisa identificar previamente, mas também nós podemos promover, né, uma melhor qualidade na assistência, fazendo com que esses riscos eles possam diminuir, fazer com que esses riscos possam ser minimizados, para que esse paciente não sofra tanto, podemos dizer assim, tá bom? Então isso é super importante a gente colocar aí em pauta durante o nosso planejamento, tá bom? Além dessa minimização dos riscos, né, que vai tornar de fato o planejamento eficaz,
eu vou ter, durante o processo da investigação clínica junto ao paciente, eu vou aí observar a condição atual da doença na qual ele apresenta, né, todo o seu histórico, através da própria coleta de dados que eu vou realizar, o nível de tolerância ao exercício. Muitas vezes é um paciente que ele é um paciente sedentário, já é um paciente que já tem uma certa idade, então muitas vezes as atividades básicas diárias ele não consegue realizar. A sua mobilidade muitas vezes ela pode estar um tanto comprometida, certo? Então o grau de amplitude muitas vezes para elevação de algum membro também pode estar comprometido. Então essas particularidades nós precisamos também observar no paciente, tá bom? Além disso, né, o que eu falei anteriormente para vocês, as medicações que esse paciente ele faz uso, porque muitas vezes existem algumas medicações que elas precisam ser interrompidas, né, durante os dias que antecedem, né, de fato, esse ato cirúrgico, tá? E aí o paciente ele também vai relatar as possíveis alergias que ele vem a ter, né, que ele sabe que ele tem. Muitas vezes ele já passou por um procedimento cirúrgico, talvez um anestésico específico, foi observado que ele tinha, né, uma certa condição anafilática, e aí, colocando essas informações prévias no prontuário do paciente, a gente já vai evitar muita coisa, tá bom? E temos aí, ó, histórico social do paciente, além de que outras análises nós vamos realizar. A gente também precisa observar, moçada, outras condições clínicas pré-existentes, que muitas vezes podem estar, né, mal condicionadas. Tudo bem que o paciente muitas vezes, vem aqui para a tela, olha para mim, muitas vezes o paciente ele apresenta uma comorbidade, que é uma comorbidade aparente, certo? Mas aí existem particularidades que à medida que você faz e realiza, né, a própria investigação clínica por meio da anamnese, você começa, né, a pautar e começa a identificar outras condições que vão estar associadas ao paciente e que isso vai servir como base para um planejamento mais eficaz ainda, tá bom? Então, a gente precisa realmente tratar o paciente de uma maneira bem pontual, então fazendo perguntas que são pertinentes para que elas sirvam, né, como fundamento para que eu possa realizar um planejamento bem feito, tranquilo? Então, percebam que outras condições, né, eu posso identificar, tá? Que aí a gente vai precisar utilizar, né, alguns manejos, certo? Alguns antecedentes anestésicos e cirúrgicos, como eu falei anteriormente. Então, muitas vezes o paciente já passou por um procedimento cirúrgico, precisa ser colocado como registro no prontuário, tá? A própria análise de via aérea, muitas vezes o paciente ele vai precisar, né, aí ser submetido a uma intubação, certo? Então, observar essa via aérea, se essa via aérea ela é pérvia, se ela tem, de fato, né, uma boa condição que favoreça, né, uma via aérea que durante o momento em que vai realizar a intubação vai ser fácil, vai ser de fácil acesso, então o próprio profissional médico ele não vai ter nenhum tipo de dificuldade, né, para introdução, né, daquele suporte, certo? Então, tem que se analisar. A gente vai ter também as informações regidas dos exames laboratoriais e de imagem, né? A gente vai ter essas informações para que a gente possa também se basear de acordo com a clínica do paciente. Então, é uma junção. A clínica, ela é uma condição soberana, mas a nível complementar, muitas vezes, vamos precisar aí, principalmente quando trata-se de uma condição onde o paciente ele vai ser submetido a um ato cirúrgico, ele vai precisar de outros componentes, tá bom? Como se fosse, de fato, uma avaliação sistêmica da condição daquele paciente, certo? Temos aqui, ó, também possíveis interferências com o ato operatório, certo? O risco do procedimento, né? Então, isso vai ser observado através da própria classificação lá do ASA, certo? Que nós vimos na aula anterior. Então, às vezes o paciente, ó, apresenta esse grau de ansiedade e precisamos, né, prover aí, de fato, de dúvidas que eventualmente o paciente ele venha a ter, certo? Então veja que é uma assistência bem integrada. Vem aqui para a tela e olha para mim. Quando a gente fala sobre esse grau de ansiedade, a gente percebe que o fato do paciente ele passar por aquele procedimento cirúrgico, isso gera uma certa tensão, tá bom? Então, é importante que a gente possa identificar qual o nível dessa ansiedade que o paciente está tendo, né? E esclarecer todas as dúvidas eventuais que o paciente ele tenha. Não só o paciente, mas também o próprio familiar, né? Que está acompanhando todo aquele caso, todo aquele processo ali operatório.
Então, é importante que a gente possa deixar, né, todas as informações de maneira clara, né, e objetiva, para que não haja nenhuma dúvida, tá bom? Tranquilo? Perfeito. Temos aí, ó, além dessas condições, onde a gente vai ter, né, vários questionamentos a serem realizados, vamos realizar até o próprio exame físico do paciente, né? Então, aí, esse exame físico, naturalmente, ele vai identificar aí as principais alterações que, de repente, pode potencializar o risco perioperatório, principalmente a nível cardiovascular, tá bom? Então, aí, vamos observar os principais, né, condições que estão relacionadas aos sinais vitais do paciente, certo? Então, a gente vai ver pressão do paciente, a gente vai registrar essas informações, a temperatura do paciente, muitas vezes aquele nível de ansiedade do paciente faz com que a própria pressão arterial, né, eleve-se, né? Então, é necessário que se observe todas essas alterações que antecedem o procedimento, né, na própria visita pré-operatória, as anormalidades cardíacas que talvez o paciente apresente, dentre outros aspectos, tá bom? E aí, ó, quando a gente fala sobre quantificação, né, a gente vai observar alguns potenciais de risco, certo? Principalmente o risco cardiovascular. Então, aí vem para a tela. Essa quantificação ela vai avaliar os riscos como um todo, de diversos compartimentos corporais. Principalmente o risco aí de repente, o paciente ele ter um tromboembolismo, por exemplo. Então, está a nível pulmonar. Além de outros riscos que nós vamos observar aqui durante esse processo. Venham aqui novamente. Percebam que, além do risco cardiovascular, temos o risco pulmonar, temos o próprio risco renal metabólico. A gente percebe que esses compartimentos, eles vão estar interligados, vão estar conectados, porque, de fato, né, toda a condução no que diz respeito à volemia do paciente, né, vai ser condicionada para esses compartimentos em grande quantidade, certo? Temos aí também o risco, né, de trombo, né, de repente, aonde o paciente ele pode ter um potencial de risco de sangramento, certo? Então, é super importante a gente analisar isso, tá? Tromboembolismo venoso ou um tromboembolismo, de fato, arterial, tá? Então, temos que observar isso. Além de algum risco intrínseco da própria cirurgia. Então, não é só uma condição, né, que ela vai estar relacionada a fatores compartimentais, mas também ao próprio ato cirúrgico em que vai me dar essa quantificação, se tem algum risco relacionado à cirurgia em si. E que exemplo a gente pode citar que vai estar relacionado intrinsecamente à cirurgia? De repente, né, algum tipo de insumo que é utilizado, né, talvez pelo procedimento, ou de repente a gente pode citar aqui, ó, sobre o fato do paciente ele ser, né, ele ser alérgico a algum fármaco anestésico, né, a algum antibiótico, onde vai ser ofertado a própria antibioticoterapias de maneira profilática, a fim de promover aí uma prevenção a infecções, tá? Então, é importante identificarmos isso previamente, certo? Além dessa quantificação, vocês vão perceber que dentro dessa assistência que vai ser ofertada, uma das coisas que vão ser colocadas como intervenção vai ser a realização da tricotomia, certo? Lembrando que essa tricotomia, várias literaturas, elas possuem várias divergências, mas o que é que a gente precisa saber a nível de concurso, tá? Olha o que diz aqui, ó. A tricotomia, ela deve ser evitada sempre que possível, certo? Ela deve ser evitada sempre que possível, até porque, né, o próprio paciente ele vai passar, né, por um ato, né, durante a tracotomia, em que vai haver, né, um certo, né, contato com a pele e de repente o paciente ele pode sofrer algum dano, tá bom? Quando a gente observa, né, a formação do próprio sistema tegumentar, a formação da pele, existem, né, várias particularidades que vão dar conformidade ao crescimento do pelo, né? Então, aquela área muitas vezes ela tende a apresentar alguns sinais flogísticos, certo? Característicos, né, da própria questão inflamatória. Às vezes o paciente pode apresentar
alguns fatores como esse. Mas aí, ó, se for necessária, não utilizar lâminas, isso é muito importante, e fazer o mais próximo possível do momento da operação. Então aí, fala para a gente que a gente precisa realizar essa traqueotomia até 2 horas antes do ato cirúrgico, até 2 horas que antecedem aí a cirurgia do paciente, tá bom? Então aí, quanto maior o intervalo entre a tricotomia e a operação, maior de fato a incidência de infecção da ferida cirúrgica no pós-operatório. Tranquilo? O pré-anestésico que tende a ser utilizado, moçada, a gente percebe também, ó, olha o que fala aqui, né, de suma importância. A utilização de droga ansiolítica, que tem por finalidade reduzir o estresse, muitas vezes o paciente apresenta aquele nível de ansiedade, então observa a utilização da droga ansiolítica a fim de reduzir, né, esse nível de ansiedade, né. Alguns deles podem ser utilizados, então a gente tem aqui a classe dos fármacos benzodiazepínicos, né, faz parte do grupo dos ansiolíticos. Então a gente tem aqui como exemplo, né, o midazolam e os barbitúricos. Temos como exemplo o famoso tiopental, tá bom? Então aí, ó, caso um pré-anestésico seja administrado, atentar para o risco de queda, tá? Se bem que o paciente ele não vai estar andando por aí depois que realiza a visita pré-operatória. Mas todo cuidado é pouco, às vezes é um paciente muito inquieto, tá bom? Ele não é muito colaborativo. E também em relação à própria depressão respiratória, que é promovida aí dependendo da própria utilização do anestésico, tá bom? Só que aí, em geral, a gente observa que a droga, ela tende a ser administrada em um período aí que antecede a cirurgia, dentro de 30 minutos, basicamente. E isso aí, ó, quem fala, ó, nosso amiguinho Bronner. Segundo Bronner, frequentemente a cirurgia ela é adiada, tá bom? Ela é adiada ou horários de sala de cirurgia são alterados, tornando-se impossível solicitar que um medicamento pré-anestésico seja administrado em um horário específico. Moçada, e que normalmente tende a tomar essa decisão? Vai ser o profissional médico? Normalmente quem vai identificar essas possíveis falhas que vão ocorrer é o profissional da enfermagem. Ele é responsável por aquele centro cirúrgico, então ele vai ter todo o supervisionamento de tudo que acontece, tá bom? Então, perceba o quanto que a figura do enfermeiro, ela se faz importante nesse setor, certo? Então, esse supervisionamento, ele se faz aí de caráter super importante para que a gente possa observar tudo que está sendo feito. Tranquilo? Outras coisas aqui, ó, moçada, que vai estar dentro da assistência, que aí, ó, nessas situações, né, o autor, né, nosso amiguinho Brunner, ele recomenda, né, ter o medicamento pronto, né? Esse medicamento ele precisa estar disponível, né, para administração, certo? E administrá-lo quando o paciente for chamado para a sala de cirurgia. Tudo bem? Então aquela visita pré-operatória ela foi realizada, mas aí no momento em que ele é chamado para a sala de cirurgia, aquele medicamento ele necessita estar pronto a ser administrado no paciente, né? Uma vez que de fato o preparo aí, ó, demora cerca de 15 a 20 minutos, tá bom? Então, você vê que tudo trata-se de um planejamento, né, que a gente precisa realmente ter junto com a equipe, certo? Terceira coisa, super importante, né, que já falei anteriormente, mas, né, vamos nos inteirar sobre esse contexto, que é a própria antibiótico terapia profilática que tende a ser ofertada para o paciente, tá bom? Então, aí, ó, a escolha da droga adequada, né, ela vai levar em consideração o sítio a ser operado. Então, tudo vai depender do compartimento que tende a ser utilizado como intervenção. E aí temos a droga aí, ó, cefazolina, é o antibiótico mais utilizado, certo? E aí essa administração dessa oferta desse antibiótico necessita ser, de fato, uma dose que seja efetiva em até 60 minutos antes da incisão cirúrgica, tá bom? E normalmente esse antibiótico ele precisa ser descontinuado em até 24 horas. Tranquilo? Super tranquilo esses pontos aí em específico. Vem aqui e olha para mim. Percebam que são várias particularidades que envolvem, de fato, né, esse ato que antecede o procedimento cirúrgico. Então, vimos aí em relação à própria traqueotomia, né? Ela muitas vezes, a gente percebe que ela é frequentemente utilizada. Só que isso promove aí um risco, né, de infecção para o paciente. Então, se ela não é utilizada, melhor ainda. Mas caso ela seja utilizada, que ela seja realizada em pelo menos aí até 2 horas, né, que antecede aí o procedimento cirúrgico, tá bom?
Em relação às drogas pré-anestésicas que vão ser ofertadas, a gente percebe aí a utilização dos ansiolíticos, dos benzodiazepínicos, midazolam, ou barbitúricos, tiopental, que vão ser utilizados a fim de promover aí um menor nível de ansiedade para esse paciente, certo? Além de que a gente também percebe, né, que a própria condição, né, no qual esse paciente vai receber esse pré-anestésico, é importante, segundo o Bruni, que essa medicação ela esteja, né, pronta, né, para ser administrada, antecedendo ali um tempo específico, no momento em que ele vai ser chamado, né, para o bloco cirúrgico, para a realização do procedimento. E também no que diz respeito à antibiótico-terapia profilática. Então, temos aí um dos principais antibióticos que são utilizados, o cefazolin, né? Então, ele tende a ser ofertado para o paciente, mas aí é super importante que ele seja administrado numa condição que seja no período de 60 minutos que antecede aí o procedimento. Tranquilo? Então, a escolha do antibiótico ela vai depender do sítio cirúrgico que vai ser utilizado como intervenção. Tranquilo? Vamos retornar para cá. Outra coisa importante também, ó, em realização do banho pré-operatório, moçada. Esse banho pré-operatório, né, apesar deles ter, né, um tema às vezes muito controverso na literatura, o modo como realiza-se esse banho, né, o banho, né, ele necessita de fato ser realizado, né, com um sabão bacteriostático, tá? Antes da cirurgia. Ele aí pode estar indicado, certo? Mas aí é um tema que ele ainda é muito controverso na literatura, então você pode encontrar a própria contraindicação ou até a própria indicação desse sabão bacteriostático, tá bom? E aí, ó, o que é que eu trouxe aqui para vocês observarem, né, dentro dessa assistência pré-operatória? Percebam que, né, a gente percebe que a gente tem aqui a variável cirúrgica, sabonete neutro, se vai ser utilizado ou não, o antisséptico que tende a ser utilizado, o horário, tá? Então aqui, ó, vai ser dividido basicamente em cirurgias de grande porte ou cirurgias com implantes, certo? Temos aqui também a cirurgia eletiva, aquela cirurgia que é programada, né? Então, existe todo um contexto de programação aí para essa cirurgia, certo? Mas aí, de repente, a gente pode encontrar em cirurgias que são consideradas de pequeno ou médio porte, mas também temos as cirurgias de urgência, certo? Normalmente, o que é que vai acontecer? Nas cirurgias de grande porte, né, os cirurgias com implante, o que vai ser utilizado aqui, ó, não é o sabonete neutro, mas o que tende a ser utilizado como caráter antisséptico vai ser a clorexidina 2%, tá bom? E aí, normalmente, o horário, né, vai ser um banho de fato aí de corpo total, né, 2 horas que antecedem aí o procedimento cirúrgico. Tranquilo? Na cirurgia eletiva ou cirurgias de pequeno e médio porte, a utilização de sabonete neutro pode ser utilizado, né, o banho, né, normal, antes que seja encaminhado para o centro cirúrgico. Tranquilo? E a cirurgia de urgência também pode ser utilizado um sabonete neutro, e aí o banho, né, vai ficar a critério da avaliação da equipe, né, porque de fato é uma cirurgia que a gente observa que existem algumas particularidades. Tranquilo? A gente percebe que existe, né, para cada individualidade, a gente vai ter, né, algo em específico para ser tratado, tá bom? Então veja o quanto que é importante você realizar essas leituras nas principais literaturas que são ofertadas, principalmente, né, como o nosso amigo Brunner, ele relata, né, algumas características fundamentais e que refletem aí nas questões que podem aparecer para vocês. E aí, moçada, para finalizar, né, eu coloquei aqui, ó, para vocês exatamente uma proposta na prática. Camila, por que na prática? Explica aí pra gente como é que vai funcionar isso na prática, certo? Moçada, quando a gente falou, né, na aula anterior sobre, né, a questão da classificação de acordo com a asa, né, e a caracterização de cada uma, a gente percebe que, né, existem algumas condutas que podem ser ofertadas para o paciente, né, que a gente considera na prática, e que tendem a minimizar, aí, de um certo modo, o próprio risco cirúrgico, certo? Esse risco cirúrgico, isso existe, né, de acordo com
algumas formulações para minimização desse risco. Então, de repente, a gente pode considerar um paciente tabagista, certo? Esse paciente, a gente precisa orientar, né, que ele precisa, né, parar de fumar, certo? Ele precisa interromper, tá? Esse fumo por pelo menos em cerca de 8 semanas, que antecedem a cirurgia, certo? Então, aqui, ó, se esse paciente, ele é um paciente tabagista, a gente vai realizar uma recomendação em que vai indicar a própria suspensão, né, do cigarro em cerca de 6 semanas. Essas 6 semanas serão aquelas semanas que vão anteceder a cirurgia, tá bom? Isso aí basicamente de acordo com a Anvisa. A Anvisa, na realidade, ela fala que são cerca de 30 dias. Então, vai variar aí também de acordo com a literatura. É super importante que o paciente também, né, ele tenha aí uma redução do seu peso. O próprio peso, ele também vai influenciar no potencial de risco, certo? Então, é uma medida que a gente vai tentar ofertar para o paciente, né, e orientá-lo da melhor forma para que seja minimizado o risco cirúrgico. Então, a própria redução do peso, mas é um paciente aí que ele tem, né, um peso elevado, certo? O próprio fator, muitas vezes, né, que faz com que esse paciente ele seja submetido, né, a essas intervenções, tudo vai fazer parte do próprio planejamento, tá bom? Dependendo aí também, ó, não é nem dependendo, mas é super importante que isso seja, né, promovido para o paciente, o fato, né, dele iniciar a mobilização precoce, tá? Então, olha aqui para a tela, olha aqui para mim. Existem, né, algumas literaturas que falam contra, né, essa medida, mas a mobilização precoce, principalmente quando o paciente passa por um procedimento aí que fez com que houvesse uma abertura da própria cavidade, né, torácica, né, cardiotorácica, é super importante que ele tenha essa mobilização, tá? Ele precisa realmente ter aí como promoção, né, de maneira com que a realização, né, de alguns movimentos ele possa realizar. Claro que não vão ser esforços, né, de grande, né, percentual, mas ele vai ter uma contribuição de uma equipe, né, da fisioterapia para ter todo esse suporte. Mas você, como enfermeiro, você pode realizar essa indicação, tá bom? Então, isso é super importante, né, dentro do quesito da enfermagem pré-operatória, que ele realize, né, essas medidas aí de maneira com que possa reduzir, né, alguns riscos, né, do próprio procedimento e também, né, pós o procedimento principalmente, tá bom? Perceba também que além disso, né, a gente percebe que, como eu falei para vocês, que o próprio contexto da fisioterapia vai estar incluído aqui, ó. Então a equipe vai estar lá disposta para realizar, né, esse suporte ao paciente, até porque, ó, ele vai necessitar muitas vezes de um suporte para realizar uma inspiração, né, ou de repente aí o paciente ele vai precisar realizar uma respiração com a pressão positiva, certo? Então, vai ter todo esse suporte, tudo bem? Então, tudo isso, ó, vocês percebem que vai ter uma finalidade de serem utilizadas com caráter preventivo, certo? Então, quanto mais realizarmos medidas que promovam a qualidade da assistência, que seja um planejamento, né, favorável para que o paciente ele tenha menos riscos, tanto em relação à questão operatória em si, mas também com a questão pós-operatória. O paciente ele tende a ter uma recuperação mais efetiva e aí dentro do tempo, aí dentro do período que é menos que o esperado. Tranquilo? Perfeito. Então, na prática, foi bem bacana aí para vocês entenderem como que funcionam essas pequenas intervenções que minimizam eventos aí, que minimizam, na realidade, acontecimentos tanto a nível cardiovascular como também pulmonares. Tudo bem?
Então, encontro vocês na próxima aula. Muito obrigada, pessoal, pela participação de todos e até mais.